Vamos falar de romance de época com aquela pitadinha hot? Oi gente, eu sou a Bárbara Sá do Segredos Entre Amigas e no vídeo de hoje eu separei pra vocês 5 títulos de romance de época que tem uma pitadinha hot. É um tipo de vídeo que vocês estão me pedindo há muito tempo e eu confesso que quebrei até um pouquinho a cabeça pra poder montar essa lista, apesar de que tem livros bem óbvios e também tem livros bem recentes. Então chega de enrolação e vamos lá descobrir quais livros são esses. O primeiro livro é uma leitura que eu já fiz há muito tempo, que eu já mencionei com vocês também várias vezes, que é Sedução, da Nicole Jordan. Na real, a Nicole Jordan é uma autora de romance de época em que todos os livros dela trazem essa pitada mais hot. Eu só li esse aqui, mas eu tenho muita vontade de ler os outros títulos aqui atrás mesmo. Tem o nome de todos e pelo nome você já sabe que tem essa pegada mais hot. Nesse livro aqui a gente vai conhecer a história da Vanessa e do Damien. A irmã do Damien, que é a Olivia, ela sofre um acidente e quem causa esse acidente é o irmão da Vanessa. E aí a Vanessa se sente muito culpada pelo que aconteceu e ela se oferece pra ser dama de companhia da Olivia. E o Damien aceita isso, só que ela não vai ser apenas dama de companhia da Olivia. Ele quer se vingar do irmão da Vanessa, então ele faz com que a Vanessa também seja a dama de companhia dele. E aí ele vai seduzindo a Vanessa durante esse livro porque ele quer arruinar a reputação dela. Só que ele acaba se envolvendo emocionalmente com ela, obviamente, a gente vai ver o desenrolar da trama. A Nicole, ela não poupa esforços na arte de seduzir e na arte de colocar o erótico dentro desses livros aqui. Normalmente nos romances de época, quando a gente tem essa pegada mais sensual, é de uma forma bem fluida e bem escondida. E a Nicole não. Ela escancara bastante o que acontece, ela usa termos assim que você não acredita que se usavam naquela época. Então ela é bem explícita na parte erótica. Se você curte, eu aposto que essa série dela aqui vai te deixar em êxtase, porque realmente é bem quente. Depois eu venho pra uma série mais atual, que é a série dos Príncipes, da Elizabeth Hoyt. A Elizabeth Hoyt é uma outra autora que gosta muito de botar essa parte mais sensual dentro dos livros dela. Ela não é tão explícita quanto a Nicole Jordan, mas os livros, pelo menos a trilogia dos Príncipes, né, que eu li, eles têm essa pegada mais sensual mesmo, da gente ver os protagonistas nesses momentos mais íntimos deles e das cenas serem narradas e serem decorridas. Além disso, ela coloca muito do pensamento dos personagens. Então você consegue ver que eles estão atraídos um pelo outro, que eles estão se desejando, e isso não é muito comum de forma tão aberta como a Elizabeth coloca. Nessa trilogia aqui dos Príncipes, em especial nesse primeiro, a gente vai conhecer aqui uma protagonista que é uma viúva e que ela se candidata à vaga de secretária de um conde e ela se sente altamente atraída por ele. Ele é um cara que a sociedade meio que rechaça porque ele é rico, mas ele não é uma pessoa muito amigável. Então ela está ali dentro daquela casa dele, ela começa a gostar dele, ela percebe que ele frequenta bordéis e ela fala, ué, porque não pode ser eu? Então tem essa já pegada mais sensual e erótica na própria premissa e a autora apresenta isso ao longo do livro e também dos outros livros da série dela. O próximo é um livro bem recente e é de uma das minhas queridinhas, que é a Julia Quinn. E eu vou falar de Um Marido de Faz de Conta, que é o segundo volume da série dos Rockesbys. Nessa série, na série dos Bridgertons, ela já trazia um pouco do erótico, mas nessa série eu senti que ela abriu mais, que ela colocou com mais detalhes, que ela colocou cenas mais explícitas, especialmente nesse primeiro volume aqui. A gente tem toda uma narração, né, da primeira vez do casal, das tentativas de primeira vez do casal e também da sequência, né, deles juntos outras vezes. Então eu senti que nesse volume aqui ela foi um pouco mais explícita. Nessa parte eu acho que também por conta do relacionamento do casal, de onde surgiu, como aconteceu, isso tornou-se mais possível. Mas ela já tem essa pegada sensual desde outros livros dela. Nesse livro aqui, Um Marido de Faz de Conta, a gente vai conhecer uma protagonista que ela embarca para os Estados Unidos a fim de descobrir o paradeiro do irmão dela, porque ela recebe em casa uma carta falando que o irmão dela se acidentou na guerra. Na verdade não é na guerra, é em batalha. Ela vai lá pra tentar encontrar esse irmão, só que ela como irmã não tem muitos direitos de estar ali no meio da galera toda, e aí ela finge ser esposa de Edward Rockesby, que é o melhor amigo do irmão dela e que tá meio que em coma, só que ele acorda sem lembranças do passado e ela continua mentindo pra ele, dizendo que ela é esposa dele, e eles começam a conviver ali meio que como marido e mulher, e a gente vai ver, né, como é que vai acontecer
acontecer, porque quando ele descobrir a coisa não vai ser tão legal assim. Então a Julia, ela conseguiu trazer essa parte mais sensual também, mais erótica nesse livro, mesmo que não seja o foco principal, ou mesmo que não seja tão forte quanto a Elizabeth e a Nicole Jordan colocam nos livros dela. Próxima autora também é um lançamento, também é uma autora que eu gosto bastante, que é a Lisa Kleypas, com Um Acordo Pecaminoso, o terceiro volume da série dos Ravenels. Nessa série dos Ravenels eu sinto que ela tá colocando bastante da parte mais sensual. Ela também é uma autora que costuma colocar isso nos livros, pelo menos nas séries que eu li dela, eu senti bastante isso. Ela coloca até mais erotismo e mais sensualidade que a própria Julia Quinn, mas também é um pouco menos do que a Nicole Jordan e a Elizabeth Hoyt. Nesse livro aqui em especial, o legal é que a gente tem uma protagonista que é a Pandora, que ela não conhece nada relacionado, né, à vida matrimonial. E ela não quer se casar. Então ela tá sendo conquistada e ela tá tendo o desejo dela aflorado pelo mocinho, que é o Gabriel. E ela não tá entendendo muito bem o que tá acontecendo, mas ela sabe que ela quer mais, sabe? Então é muito engraçado as cenas em que eles estão juntos ali de forma íntima, que não tá acontecendo exatamente o sexo em si, mas que eles estão aprendendo um com o outro, ou ela tá aprendendo mais com ele, né? Sobre esse jogo sensual, porque era uma coisa que elas não tinham acesso. Então a gente também tem essa pegada assim, mais pra mostrar a inocência da Pandora e a forma como ela enxerga o sexo através dessa inocência que ela tem. Então é muito bacana, tem essa parte mais sensual, mas também tem um erotismo ali que te deixa, que legal isso aqui. E por último, mais ou menos importante, uma das rainhas do romance hot dentro do romance de época, que é Patricia Cabot, com Aprendendo a Seduzir, que o próprio nome já diz aqui, né, que vai ser uma coisa mais sensual. Patricia Cabot é um codinome da Meg Cabot quando ela escreve romances de época, especialmente romances hot. E nesse livro aqui a gente vai conhecer uma mocinha que ela quer conquistar uma pessoa, e aí ela pede auxílio a um libertino para que ele ajude ela a ser mais sensual, porque ela sabe que o noivo dela, né, gosta dessas garotas mais sensuais, que são mais atrevidas. E ela foi criada ali por uma família muito rígida, então ela não sabe como seduzir um cara. E aí ela pede auxílio a esse libertino para que ele ensine ela a arte da sedução, para ela seduzir o noivo dela. Então ele seduz ela para que ela aprenda como fazer. Só que durante essas aulas aí, eles obviamente vão acabar se gostando e vai ser difícil pra ela aceitar que ela tá curtindo o cara que ela pensava que mais odiava. E essas aulas de sedução que ele dá pra ela são muito, muito gostosinhas, porque ele faz de uma forma muito irônica, do tipo, você tem que fazer assim, e ele vai fazendo com ela e ela vai ficando meio perdida no que tá acontecendo ali, e você sente que ele tá querendo conquistar ela também, sabe? E ela tá se fazendo de inocente, de que ela não tá entendendo o que tá acontecendo ali, mas na real ela é zero inocente. Então tem essa parte cômica e divertida, né, do relacionamento deles dois, mas também tem essa parte erótica que é bem forte, porque a forma como eles se relacionam é muito íntima e é muito tem um desejo assim que você consegue sentir enquanto tá lendo o livro. E enfim, esses são os meus 5 títulos de romance de época com uma pegadinha hot. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Aproveita e me indica aqui outros livros desse gênero, porque eu senti que tá faltando um pouquinho disso aqui na minha estante. Se você gostou desse vídeo, clica no joinha pra mim, se inscreve no canal pra não perder as novas atualizações e segue a gente nas nossas redes sociais, os links estão aqui no box de informações. Eu te espero no próximo vídeo, um beijo e até lá!